E que nesse momento o Espírito Santo de Deus põe por terra toda fortaleza, toda barreira, tudo aquilo, Pai, que dificulte o agir de Deus, que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos, como um terreno fértil, para que a Tua palavra frutifique em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se. Eu gostaria de dizer a todos vocês que é uma alegria muito grande tê-los conosco neste culto de celebração ao nosso Deus. E eu queria dizer a você que está com a sua criança junto a você, que talvez não saiba que nós temos um grupo de 130 voluntários, um ministério que a gente chama de Geração Futuro, que a razão de existir é justamente transmitir algo às suas crianças. Porque essa reunião, eu vou falar agora pelos próximos 40 minutos, eles não vão entender nada do que eu vou falar. E é natural que uma criança fique um tanto inquieta, irritada. E vai impedir que você entenda o que eu vou falar e as pessoas que estão ao seu redor entendam também. Então, para que isso não aconteça, existe o Geração Futuro, para que você leve a sua criança, para que ela tenha um ambiente próprio para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, e que você também possa ver o seu filho aprender. E aquelas pessoas que vieram aqui para ouvir a palavra de Deus possam ter a tranquilidade de ouvir. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um evento que aconteceu com um dos personagens mais queridos, mais famosos da Bíblia, o rei Davi. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 11, ou acompanhar aqui no nosso telão. Davi é aquele rei que a gente conhece a história, que quando adolescente matou o gigante Golias. Depois de alguns anos, ele veio a se tornar o maior rei de Israel. Durante 30 anos ele reinou, e inclusive Davi, vamos dizer assim, iniciou a linhagem do rei Davi, que o próprio Cristo veio. Quando a gente lê a história de Davi, a gente diz, poxa vida, Deus amava esse cabra. A gente via que esse homem, ele escreveu um dos mais belos salmos da Bíblia, são escritos por Davi. Mas quando a gente começa a olhar a vida de Davi, a gente percebe que Davi era um homem como eu, como você, semelhante a nós. E a sua vida também tem algumas características, alguns traços que nos ensinam com seus acertos, mas também nos ensinam com seus erros. E hoje nós vamos aprender com um erro de Davi. Eu gostaria de ler com vocês 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1, que diz assim, preste atenção. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era ela. E disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. E depois ela voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe, general do seu exército. Envie-me Urias, o hitita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe, como estavam os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre.
como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi me enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, e nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Essa história é uma história ruim, é uma história má. A gente até se decepciona com um homem que a Bíblia diz que tinha o segundo coração de Deus, um poeta, um homem que tinha intimidade com Deus e agora era um rei tão justo, um rei tão correto, tão íntegro, e agora desce a este nível, a ponto de se envolver com uma mulher casada. E não apenas isso, depois tenta esconder o seu erro e a coisa não dá certo, e ele resolve então mandar matar o marido da mulher. Mas eu não sei se você tem na sua casa, eu não sei, é quase que uma necessidade que a gente tem na nossa casa de termos uma sala, um local onde a gente vai jogando a bagunça. Eu tenho 2 filhas que estão casadas e um filho que está casando e moram em apartamento. E esses apartamentos são um tanto quanto pequenos. Todos os apartamentos precisaram ser reformados não, assim, feito o acabamento para poder eles entrarem para morar. E quando sobrava material, sobrava coisa, o que eles faziam? Levavam para a garagem do papai. Porque eles não têm garagem no condomínio. Então, às vezes, eu chegava lá e tudo com conivência da minha excelentíssima esposa. Eu não conseguia nem entrar com o meu carro, porque os bonitos ainda largavam de um jeito que o meu carro não entrava. E, de repente, eu me vejo com a minha garagem, com a minha lavanderia entulhada, uma bagunça generalizada. Para achar um espeto, para achar uma coisa, uma ferramenta, é um Deus nos acuda. Simplesmente essa peça estava entulhada de coisas boas, mas também de coisas ruins. Resto de material, de obras que a gente, na verdade, nunca vai usar na vida. Mas a gente pensa, botar fora isso, vamos guardar aquele pincel usado, aquele rolo de pintura usado, e vai juntando. E se você um dia não decidir encarar de frente aquela peça, aquele quarto, aquele quartinho e dizer assim, eu vou botar ordem nessa bagunça, as coisas nunca vão se arrumar. A mesma coisa acontece na nossa vida. Muitas vezes nós vivamos vivendo a nossa vida e é a falta de limites, ou então a bagunça gerada quando a gente ultrapassa alguns limites, vai acarretando situações que, se você não decidir, não identificar e dizer, eu vou botar ordem no meu mundo interior, a sua vida vai ser uma bagunça. Se a gente continuar adiando, se a gente continuar empurrando com a barriga, se a gente continuar aumentando cada vez mais o nosso espaço, procrastinando, deixando para amanhã, nunca vamos resolver as coisas. Imagine um mundo sem limites. Eu não sei se você já voou de avião, mas quando a gente voa de avião, às vezes o nosso avião sai, você entra no avião e você diz assim, agora nós vamos embora. O avião começa a andar, mas de repente ele para na pista. Ele para na pista, às vezes leva alguns minutos, às vezes leva um tempão danado, até que o piloto diz, foi autorizado o nosso decolagem. Foi autorizado a nossa descida. Por quê? Porque existe um limite, existe um espaço aéreo, existe algo que norteia. E se um avião sair dos seus limites, ele vai bagunçar a vida de todo mundo. A mesma coisa é a nossa vida. Se eu e você vivermos uma vida ultrapassando os limites que Deus estabeleceu, isso vai gerar bagunça.
Isso vai ajudar a gerar confusão. Só que isso, às vezes, é muito sutil. Você vai infringindo, ultrapassando alguns limites, e você vai convivendo com isso alguns dias, alguns meses, às vezes anos, porque as consequências deles vão vir depois. Ultrapasse os limites na sua alimentação, na maneira como você cuida da sua saúde, e veja se lá na frente você não vai ter problema. Dia desses eu achei muito interessante que uma pessoa que desde que eu era menino eu sei que fuma exageradamente, e agora que ele já está lá, vamos dizer assim, quase dobrando o cabo da Boa Esperança, ele teve um chilique, e daí ele vai no médico, e o médico diz: o cigarro está lhe matando. Ele para de fumar. Vive uma vida toda fumando, e quando cai num leito do hospital que regala os olhos, não sei eu se tem mais 1 ano, 2 anos, 3 anos para parar de fumar. Por quê? Porque as consequências de ultrapassar os limites da sua saúde agora o estão pegando. Então nós aprendemos agora com esse rei Davi, que se eu e você não aprendermos a respeitarmos os limites que Deus estabeleceu, vamos bagunçar a nossa vida. E a primeira coisa que a gente percebe na vida de Davi é que ele ultrapassou os limites da humildade. O texto diz que na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Se você leu o capítulo anterior, Davi recém tinha tido uma grande vitória. Uma grande vitória. Davi era um homem guerreiro. Davi era um rei corajoso, valente, e a sua presença, está muito alto este microfone, a sua presença junto ao exército encorajava os seus soldados. Ele era temido pelos inimigos porque ele era um homem valente, um homem de guerra. Mas o texto nos diz que agora, depois de muitas vitórias, Davi se dá o direito de permanecer no palácio. O texto é bem enfático que na primavera, que era a época dos reis irem para a guerra, Davi não vai para a guerra. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu e você temos grandes sucessos na nossa vida, muitas vezes quando eu e você temos grandes vitórias na nossa vida financeira, na nossa carreira profissional, na nossa vida familiar, muitas vezes isso precede um momento de fragilidade na nossa parte. Por quê? Porque assim como Davi, nós estamos constantemente vencendo grandes vitórias e isso envaidece o nosso coração. Isso traz prepotência. Por isso que a Bíblia diz que o orgulho vem antes da queda, o orgulho vem antes da destruição. Um espírito altivo, um espírito que se acha, ele vem antes da gente cair. Então, pare e pense se você não está se achando o cara. Pare e pense se você não está se achando o rei da cocada. Pare e pense se você não está se achando, até olhe e diz assim: eu sou acima da média. Às vezes nós somos tão metidos à besta que até espiritualmente nós nos achamos mais santos, mais espirituais do que outras pessoas. E sempre que eu e você ultrapassamos o limite da humildade, nós vamos dar com os burros na água. O David acabou de falar aqui que tudo que temos, que tudo que somos é dádiva de Deus. Davi foi levado pelo espírito e ultrapassou o limite da humildade. E ele se encheu de autoconfiança. Ele disse assim: olha, eu já tive tantas grandes guerras, tantas grandes batalhas, que essa aí isso não é para mim não. Vou mandar Joabe, vou mandar os meus soldados, porque não está à minha altura, não está no meu nível. É coisa para amadores, é coisa para pessoas que não têm o cacife que eu tenho. Ele se encheu de autoconfiança e, ao mesmo tempo, isso lhe trouxe um desejo. A gente, quando ultrapassa o limite da humildade, a gente começa a criar um desejo de compensação narcisista. O que é isso? Você começa a olhar para si e dizer assim: eu mereço algumas regalias,
Eu mereço alguns divertimentos, eu mereço alguns prazeres, eu mereço algumas facilidades, porque eu cheguei aonde cheguei com o meu mérito. E foi o que aconteceu com Davi. Ele se sentiu confiante nos seus próprios recursos, no seu próprio braço, na sua própria inteligência. E sempre que eu e você queremos nos premiar pelas nossas merecidas conquistas, pelo aquilo que estamos fazendo, estamos nos colocando em perigo. Essa é a verdade. E Davi, ultrapassando os limites da humildade, ele acabou ultrapassando os limites da sensatez. O texto diz que uma tarde Davi levantou-se da cama. Pare e pense. Era a época de o rei estar guerreando. Mas ele não só estava ausente à guerra, como ele está dormindo de tarde. Por favor. Ele não está doente, não está nada. O que um cabra desse, um rei, que era um soldado, um homem corajoso, um homem de muitas vitórias, além de não estar fazendo o que devia fazer, está dormindo. Totalmente ocioso, totalmente inativo, totalmente improdutivo. A Bíblia não diz que havia alguma razão para ele não ter ido para a guerra. A Bíblia não menciona que ele tivesse algum problema, mas a gente percebe que Davi ultrapassou o limite da humildade e isso levou a ultrapassar o limite da sensatez. Sempre que a sua energia, sempre que a minha energia, sempre que a nossa energia não é canalizada, não é dirigida para um princípio, para algo produtivo, para algo honroso, vai acabar nos empurrando para algo que é inadequado. Vai nos levar para algo que é inconveniente. Eu me lembro que na minha juventude diziam que oficina vazia, a mente ociosa, mente vazia é a oficina do diabo. E, gente, nós vivemos uma época em onde as pessoas estão vivendo uma ociosidade, até no ambiente de trabalho. Agora surgiu um escândalo mundial. Os hackers invadiram um dos maiores sites de traição. Ashley. Não me lembro a segunda palavra. Onde as pessoas se inscreviam para poder ter encontros amorosos e a chave era a confidencialidade. Ninguém, a sua esposa nunca vai descobrir, o seu esposo nunca vai descobrir, nunca ninguém vai saber. E ele promovia encontro de pessoas comprometidas para terem flertes. Os hackers invadiram e a maior surpresa é que a grande parte dos e-mails eram de funcionários de grandes corporações e do governo americano e brasileiro. Sempre que você deixa de fazer o que você deve fazer, você está canalizando a sua energia para algo que vai ser improdutivo e desonroso. Tiago diz, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quando Davi deixou de fazer o que se esperava que um rei deveria fazer, ele acabou fazendo bobagem. Ele acabou sendo atraído pelos seus desejos, que desestruturou a sua vida, desestruturou a sua família e desestruturou o próprio reino. Por isso nós precisamos entender que tanto a nossa vitória quanto a nossa derrota acontecem na nossa mente. É isso que Jesus disse que é do coração. Quando ele está falando de coração aqui, Jesus está falando de onde nós maquinamos as coisas. É dali que procedem as coisas ruins. E quando eu e você ultrapassamos o limite da sensatez, começamos a deixar que a nossa mente não se envolva com algo produtivo, nós vamos nos envolver com coisas equivocadas. E ele mandou alguém procurar saber quem ela era. Ele levanta de tarde. Não tem nada para fazer, está todo mundo trabalhando. Não tem televisão, não tem internet. Vai para o terraço. E ele bisoleia lá. E uma mulher bonita, tomando banho. E agora a sua mente começa a pensar, imaginar.
Se nós não tivermos consciência de que existe dentro de nós uma potencialidade para o mal, que existe dentro de cada um de nós uma tendência para o pecado, nós vamos achar que a gente consegue tirar de letra, que a gente consegue dominar, e isso é a maior história para boi dormir. Existe dentro de cada um de nós aquilo que a Bíblia chama uma tendência autodestrutiva. Por isso que Paulo, quando escreve aos crentes em Roma, ele diz: façam morrer os atos pecaminosos do corpo, da mente e do coração. A batalha da nossa mente ela é vencida quando nós vivemos uma vida de dependência de Deus e por uma decisão deliberada, uma decisão consciente, uma decisão estabelecida de obedecer àquilo que Deus estabeleceu como limites para a nossa vida. E Davi rompeu, ultrapassou os limites da razão, da sensatez e da razão. Por quê? A gente pode dizer, mas o que aquela mulher estava tomando banho? Existia na prática dos judeus um ritual. Quando a mulher ficava menstruada, ela era considerada impura, suja, ritualmente falando, diante da religião judaica. E para que ela se tornasse pura novamente, depois que o seu período de menstrual passasse, ela precisava fazer um ritual, um banho de purificação, que representa de uma forma, vamos dizer, simbólica, o que a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo faz em nós, nos limpa do pecado, do erro, das coisas ruins. Então, aquele ritual era uma prática que todas as pessoas judias sabiam que era algo que era feito depois de um período menstrual da mulher. Davi sabia disso, ele era rei. E ele também sabia, numa época que não existia anticoncepcionais, que depois desse período a mulher está mais propensa a engravidar. Ele também olhou aquela mulher fazendo aquele ritual, a sua imaginação começou a divagar, e ele chama alguém e pergunta: quem é aquela mulher lá? E essa pessoa informa que ela é uma mulher casada, que ela tem um marido, que ela tem uma família, que ela tem alguém. Ele é o rei. Ele era a pessoa que devia ter consciência que não poderia ultrapassar limites. Mas quando você se deixa levar pelos limites da humildade, ultrapassa da sensatez, você começa a não raciocinar mais. Você não consegue mais ter uma visão crítica das coisas. Davi simplesmente jogou tudo para fora. Por quê? Porque a atração do pecado, a atração ao erro, tem um poder, ele tem uma eficácia de tolher a nossa reflexão, a nossa capacidade de refletirmos, a nossa capacidade de analisarmos as coisas. Em outras palavras, o pecado emburrece. Gente, quando você olha para a vida de algumas pessoas, diz: como alguém conseguiu botar fora tudo o que tinha por uma coisa tola dessa? Talvez você já se pegou pensando, dizendo: como eu pude fazer isso? Aonde eu estava com a cabeça quando eu me envolvi com esse negócio? Como eu não pude ver isso? Por quê? Porque simplesmente fomos atraídos pelos nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mente deu lugar à vazão e ultrapassamos os limites da razão. Sempre que você se deixar seduzir pelas suas emoções, você vai perder a sua capacidade crítica. A sua visão vai ficar comprometida pelo desejo. E você fica, às vezes eu digo para algumas pessoas, entenda que é como um feitiço. Sabe aquela coisa que a gente vê em filme, que o cara foi enfeitiçado? Gente, é uma coisa tão gozada, tão espiritual, que está vendo, está se destruindo, está se matando, está botando fora tudo que construiu na vida toda, mas não consegue somar 1 mais 1. Emburrece de tal forma. É nesse momento que ultrapassa os limites estabelecidos pela razão. E sabe o que é mais triste? É que se isso pegasse só a pessoa que emburrece, o burro que se lasque, que se dane. Mas ele envolve, ele atrás, quando você ultrapassa os limites da razão, frequentemente ou quase sempre você bagunça a vida de outras pessoas.
Davi aqui, ele não apenas ultrapassou os seus limites, mas ele acabou envolvendo uma mulher que não tinha nada a ver com as coisas. Ele era rei, ele mandava, ele fazia o que queria. Naquela época, se não fizesse o que ele queria, alguém pode dizer, mas ela podia ter resistido. Não tem como resistir um rei, ainda mais sendo mulher naquela época. Ele não considerou nada. Ele ultrapassou os limites da sua razão e ele trouxe prejuízo à mulher, ao seu marido, à família dela. E não só aquela mulher, mas a sua própria família. Leia a história da família de Davi. Gente, mais adiante você vai ver o filho dele, Adonias, fazendo a mesma coisa que o pai. Ele fica tarado, ele fica viciado em ver a sua irmã Tamar, porque Davi tinha várias esposas, então ele tinha muitos filhos. E o filho de uma das esposas ficou apaixonado por uma irmã, uma meia-irmã dele, e enquanto ele não levou ela para a cama, não a violentou, ele não sossegou. E depois que a violentou, a menina disse, então agora você me peça para o papai para casar comigo. Ele deu um chute na traseira dela e a expulsou de casa. A humilhou diante de todos, e Davi se fez de morto. E o irmão da menina, Absalão, deixou o tempo passar e depois matou o próprio irmão. Por quê? Porque a ultrapassar os limites da razão bagunçou, desestruturou toda a família. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero. Isso é a maior conversa para boi dormir. Porque nós não somos uma ilha. E as nossas ações, quando você ultrapassa os limites, você está levando pessoas, arrastando pessoas consigo. Davi fez tudo isso. No tempo que era para estar na guerra, ele disse, não, isso não é mais para mim, não. Eu já posso me dar o direito de ter alguns prazeres. Eu já posso ter o direito de colher alguns louros. Ele se encheu de autoconfiança. Ele achou que era o cara. Isso levou que ele ultrapassasse os limites da sensatez. Ele agora dormia a tarde toda, ficar lá ocioso, sem produzir nada. Eu já fiz muitas coisas. E daí a sua cabeça começou a encher. O que tem de gente hoje com a cabeça cheia de abobrinha, de pornografia, de bobajada? Existem hoje tantos relacionamentos virtuais. Pessoas que criam uma dependência virtual, nunca se viram, nunca se tocaram, só se conhecem, mas não conseguem fugir, porque a sua mente cria uma construção, a sua imaginação divaga e ele não consegue viver. A sua mente só está concentrada naquilo. O que aconteceu com Davi? E isso o levou a ultrapassar os limites da razão. Ele não pesou as coisas, ele não analisou as coisas, ele atropelou as coisas, ele prejudicou a vida de um monte de coisas, de pessoas. Mas, agora, ele vai mais fundo. Isso é tão interessante que eu gostaria que você percebesse uma coisa. Quando você entra nessa caminhada, nessa ladeira abaixo, as coisas é como uma bola de neve, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E se você não decidir, dizer, eu decido botar um rumo na minha vida, a sua vida vai cada vez mais a um abismo, chama outro abismo. E agora Davi ultrapassa os limites da sua integridade. Agora, não apenas ele se envolveu com uma mulher, ele não apenas engravidou uma mulher, porque ele poderia parar por aí, mas agora ele desce mais fundo. A mulher manda dizer, estou grávida. Ele poderia cair em si, mas novamente ele age impulsivamente. E a primeira coisa que ele pensa é, o que eu faço para encobrir isso? Como eu faço para que ninguém fique sabendo disso? Como eu faço para empurrar para baixo do tapete? Como eu mantenho a minha pose de rei? Como eu mantenho a minha pose de bom pai, de bom marido, de bom crente, aleluia? O que eu faço? Ele começa a ultrapassar a barreira da integridade. Ele começa a se esfacelar nos seus valores, naquilo que ele
crê naquilo que ele é, na sua essência, ele começa a se transformar um Frankenstein, uma colcha de retalhos, pedaços. Por quê? Quando você não decide colocar ordem na sua vida e você decide encobrir, empurrar com a barriga e esconder para baixo do tapete, você vai estar esfacelando a sua vida. E isso causa mais bagunça ainda. Essa é a verdade. Toda tentativa de colocar ordem na nossa vida, que não considera, que não coloca o dedo na ferida, que não vai na causa da desordem, é maquiar. É que nem disse o David semana passada, é dar remédio para morto. Antibiótico para quem morreu de pneumonia. Não vai louvar nenhum. Existem situações que nós nos deparamos com uma bagunça que a gente provocou na nossa vida. Só que nós não estamos com a menor disposição de assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos. Nós simplesmente não queremos assumir o ônus e o bônus. E surge, então, a tentação de dar um jeitinho. Quando eu estava meditando nisso que eu estou falando para vocês, eu me lembro de um casal aqui nosso, há mais de 20 anos atrás, acho que há uns 25 anos atrás, o rapaz tinha diante de si um futuro promissor, um bom pregador. Na época, na igreja, o chamavam de o evangelista. A igreja, na época, eu nem era pastor. A liderança da igreja estabeleceu uma congregação em uma cidade vizinha e colocaram esse menino lá. E esse menino juntavam pessoas, esse menino pregava a palavra de Deus com uma graça. Ele estava atraindo pessoas. E ele começou a namorar uma menina da igreja também. Mas lá na caminhada deles, no namoro deles, eles começaram a ter relações antes de casar. E a menina engravidou. E os dois poderiam ter dito assim, fizemos bobagem. O meu salário vem da igreja, eu estou diante de um rebanho, eu estou diante de uma congregação, eu vou ter que assumir, mas assim como Davi, assim como eu e você temos uma tendência a encobrirmos, eles tentaram cobrir. E qual foi a solução? Gente, aproximadamente 25, 30 anos atrás, uma clínica clandestina de aborto. Ela fez o procedimento e, de repente, essa menina ficou doente. Ficou mal, foi para o hospital. A igreja orando, as pessoas visitando, e ninguém sabia, a menina de uma noite para o dia. Gente, ela contraiu uma infecção, um negócio que ela perdeu todos os seus órgãos reprodutores femininos. Ela nunca mais pôde ter filhos, até hoje. No futuro, eles vieram a se casar, daí veio a luz, veio a furo, tudo que não se sabia. No futuro, eles vieram a se casar, mas aquela coisa, como ele tentou fugir, eles tentaram fugir da disposição de reconhecer, de arrumar as coisas. Eles não conseguiram, e a última notícia que sei é que eles não estão mais juntos, porque faz muitos anos que eu não os vejo mais. Por que isso acontece? Porque sempre que eu e você tentarmos gerenciarmos a nossa vida, sempre que eu e você tentarmos arrumar a bagunça sem colocar as coisas nos seus devidos lugares, isso vai fracassar. Davi tentou contornar a crise trazendo aquele homem, para que aquele homem dormisse com a sua mulher, depois voltasse para o campo da guerra. Quando ele voltasse da guerra, a mulher já estava com uma criança no colo e ninguém ia descobrir, ninguém ia perceber e as coisas iam se resolver. Mas aquele homem tinha mais integridade que Davi. Aquele homem disse, não, o meu general, os meus colegas, os meus soldados estão dormindo ao ar livre. Eu ir para a cama, dormir num lençol limpinho, numa cama macia e ter um relacionamento com a minha mulher, não.
Isso foi um tapa na cara de Davi. Ele deveria ter caído em si, dizendo: o que eu estou fazendo? Mas ele chegou ao ponto de escrever uma carta e entregar na própria mão daquele homem, dizendo ao comandante: coloque esse cabra que está te entregando essa carta num jeito que ele morra. O general não sabia de nada, mas como o rei fala, fez o que o rei diz. Muitas vezes nós estamos empurrando com a barriga, colocando para baixo do tapete, mas estamos, na verdade, querendo nos livrar das consequências. Quantos me procuram? Quantos me procuram e fazem uma carinha de triste, falam, mas na verdade estão com medo que a esposa dele não chega para lá porque ele aprontou. Ele não está ali porque está reconhecendo que errou, que precisa botar ordem no seu mundo, não. É que agora eu vou ter que vender a casa, repartir as coisas no meio, ter que pagar pensão, e já pensou eu nessa altura do campeonato? Mas não tem consciência, é erro, medo das consequências. E quando isso for a realidade da nossa vida, nós acabamos sendo levados como Davi foi. E ele ultrapassou os limites da sua integridade. E aquele homem, segundo o coração de Deus, se tornou um homem perverso. Maquinou o mal, rompeu todos os seus princípios para se autopreservar, para preservar a sua imagem. Não importava que Urias morreu e mais outros soldados morreram. Porque não foi só Urias que morreu outras pessoas também. Não importava que aquela mulher, a própria criança que nasceu morreu. Por isso Davi foi mais fundo e ultrapassou os limites da sua causa. Ele usa o exército, ele usa a máquina do governo para alcançar os seus fins escusos. E parece que tudo deu certo. O cara está morto. Passou os dias de luto e ele casa com a Batseba. A criança nasceu de 7 meses. Mas se você ler o capítulo 12, você vai ver que Deus não se deixa enganar. Davi enganou a todos e continuou vivendo a sua vida. Davi ultrapassou todos os limites e achou que isso não ia dar nada. O guarda não me pegou, não fui multado, não me viram, eu escondi a placa. Não tem ninguém olhando, o pastor não sabe, a minha esposa não sabe, o meu marido não sabe, o meu filho não sabe, o meu pai não sabe, o meu patrão não sabe o que eu estou fazendo, os meus funcionários não sabem o que eu estou fazendo, o líder do grupo não sabe, o pastor não sabe, a igreja não sabe, ninguém sabe, então está tudo. Mas existe um Deus que conhece. E se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você nunca vai prosperar enquanto você não botar ordem no seu mundo. O ímpio até vai de mal a pior, mas vai vivendo. Mas um homem e uma mulher que conhecem a Deus precisa ter a convicção de que se eu não considerar os limites que foram estabelecidos por Deus, vão atrair problemas maiores para si. Por isso que Salomão diz em Provérbios: há caminhos que para os homens, que para nós parecem caminhos bons, caminhos excelentes, mas no fim eles conduzem à morte. Por isso, nós precisamos repensarmos a nossa vida. A única solução eficaz, a única forma de estagnarmos, de rompermos com o ciclo de bagunça, de desordem, de caos. Porque quando você se deixa levar, quanto mais você busca se preservar, quanto mais você busca colocar para baixo do tapete e fazer de conta manter a pose, mais você perde o seu senso de direção. Mais você esfrangalha, você destrói a sua identidade como pessoa, como ser, a sua alma, vira em frangalhos e de repente você não sabe mais o que você quer, para onde você quer, qual é o rumo da sua vida. Porque é perdido o senso de direção. Davi perdeu o rumo. Por isso que ele escreve no Salmo 53, enquanto eu calei, enquanto eu escondi o meu pecado, o meu erro, os meus ossos envelheciam dentro de mim, eu perdi a alegria da salvação, e Deus precisou enviar o profeta Natã e colocar na cara dele a sua mentira, o seu erro. Por isso, nessa noite eu digo a você,
que nós precisamos repensar a nossa vida. Nós precisamos reconhecer que nós vamos ter que abrir aquela porta daquela sala, daquele quarto, aquele quartinho, e nós vamos ter que botar ordem nas coisas. Se você quer colocar ordem na sua vida, na sua família, no seu mundo interior, começa com a decisão de, com a graça de Deus, com o poder de Deus, ordenar e direcionar a sua vida. Você já ultrapassou os limites? Você já se deixou levar? Saiba que Deus é o Deus dos recomeços. Deus é o Deus que não nos trata segundo nós merecemos. Mas a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao arrogante. Deus resiste àquele que tenta esconder e tapear e botar culpa nos outros. Mas Ele se compadece daquele que se humilha, bate no peito e diz: Deus, eu sou a causa da bagunça. Às vezes, a nossa vida está uma bagunça. E é tão fácil culpar um pai, culpar uma mãe, culpar um esposo, culpar uma esposa, culpar até mesmo a Deus. Porque não queremos olhar para dentro de nós e reconhecemos que temos ultrapassado limites. Temos quebrado as barreiras, temos passado aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Por isso, eu digo a você, hoje é tempo de repensarmos. Vamos orar? Davi, ele não era melhor nem pior do que eu e você. Davi era um homem. Davi era uma pessoa. Davi conhecia Deus. Davi tinha conhecimento. Mas ele, em algum momento da sua vida, ele se deixou levar. E ele ultrapassou alguns limites. E o primeiro limite que talvez eu e você precisamos aprender a não ultrapassar é acharmos que isso nunca vai acontecer comigo. Porque muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas, nós olhamos para alguns casais, olhamos para algumas pessoas e dizemos: é um fraco. Isso não acontece comigo. Eu agiria diferente, eu sou assim, eu sou assado. E no momento em que nós começamos a pensar assim, estamos muito perto, estamos muito fragilizados. Porque toda altivez, toda arrogância precede a ruína. Precisamos fazer como aquele publicano fazia: Deus, eu reconheço que sou pecador e eu preciso que tu me sustente em pé. Porque se eu ficar entregue às minhas próprias paixões, eu não sei onde eu vou parar. Talvez você já tenha ultrapassado os limites da sensatez. Você se emburreceu. Você jogou fora tantas coisas. Você está vivendo apenas um momento. Você está deixando que os seus sentidos, as suas emoções, os seus desejos conduzam e dirijam a sua vida. Quantos casais, quantas mulheres estão sendo traídas, estão sendo deixadas de lado por uma tela de computador, por um smartphone. A pornografia tem separado mais maridos e mulheres que vocês imaginam. Tem distanciado mais casais porque eles estão ultrapassando os limites. Eles conseguem ter prazer numa coisa virtual, enquanto ali do lado, no quarto do lado, tem a sua mulher que o ama. Mas eles não conseguem raciocinar. Quantos estão ultrapassando os limites da razão, da integridade? Estão fazendo tudo o que podem para não reconhecer e não admitir. E se esquece
de que Deus tudo sabe, de Deus nada pode ser escondido, acobertado. Talvez você esteja sofrendo em silêncio, porque o seu cônjuge, o seu pai, o seu filho, ultrapassou o limite e isso atingiu a sua vida. Você foi ferido, magoado, traído, tiranizado, abusado, porque alguém ultrapassou os limites e trouxe prejuízo a você. E hoje você tem dificuldade de ter o seu mundo arrumado. A sua mente, o seu coração, os seus sentimentos estão confusos, desorientados. E você já pensou em deixar, você já pensou em fugir, você já pensou até mesmo em se matar. Você já pensou em largar tudo. Porque você foi vítima. Você foi arrastado por pessoas que ultrapassaram os limites e destruíram a sua vida. Saiba que para você também Deus tem uma palavra. Saiba que Deus também tem a cura para a sua alma. Saiba que Deus também quer te recompor. Saiba que Deus também quer reconstruir o seu mundo interior. Quer que você volte a amar, volte a se abrir, volte a confiar, volte a ser humano, a ser gente de novo. Pai, nós estamos diante de Ti. E eu sei que nesse lugar existem pessoas que precisam de um agir de Deus. E se o Senhor não agir, nada tem sentido. Mas eu te peço agora que o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça, fale a cada coração agora, convencendo que é preciso reconhecer, é preciso bater no peito, é preciso admitir, é preciso haver um genuíno arrependimento, não medo das consequências, não remorso, mas uma disposição, uma decisão interior de buscar, colocar ordem na sua vida. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai. Eu convidaria todos vocês a ficarem de pé. Eu poderia convidar você para vir aqui na frente. Mas até para vir na frente, para reconhecer, talvez você vai dizer, mas a minha esposa vai perguntar por que eu fui. O meu esposo vai perguntar por que eu fui. O meu pai vai querer saber por que eu fui. O pastor vai dizer por que você foi. Então você não precisa vir aqui. Mas você precisa tomar uma posição aí onde você está diante de Deus que conhece a sua vida. Eu queria orar com você. E se você quer colocar ordem na sua vida, aí no seu coração, feche os seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração e fale a Deus. Converse com Deus. Diga a Deus agora o que saiu, o que bagunçou a sua vida. E diga, Deus, entra na minha vida, entra no meu caos, me dá graça. Eu decido agora em nome de Jesus, pelo poder de Deus, pela graça do Senhor, eu decido a começar a botar em ordem. Vou tirar coisa por coisa desse quartinho escondido. Vou começar a varrer todos os cantos. Vou começar a botar as coisas em ordem em nome de Jesus, porque eu não quero viver mais uma vida desse jeito. Eu quero em nome de Jesus que a minha descendência, que a minha família, que a minha vida seja próspera, que eu tenha uma visão, que eu tenha um norte. Em nome de Jesus, Pai, eis aí a vida dos teus filhos, eis aqui as nossas vidas, e em nome de Jesus agora age, intervém, fala de uma maneira tremenda e poderosa, muda, assim como tu perdoastes a Davi, assim como tu mudastes a vida de Davi, muda as nossas vidas. Nós queremos viver uma vida que o Senhor tenha prazer, que possamos andar na presença do Senhor em altivez, com o coração aberto, franco, que a nossa vida seja ordenada, tenha direção, tenha rumo, tenha norte, em nome de Jesus. Quebra toda a barreira, todo o empecilho, todo o engano, toda a escravidão, tudo aquilo que prende, tudo aquilo que embaraça, traz libertação em nome de Jesus. Aleluia. Do reino já ganhei, os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida,
seja a nossa oração. Vivemos o caminho que Deus tem para nós. E se você quer saber mais a respeito desse Jesus que bota ordem no nosso mundo interior, essas pessoas que estão com esse colete cor de laranja aí, eles vão estar lá na saída. Eles vão lhe dar uma literatura e um CD para que você ouça, saiba mais a respeito desse Jesus que vem ao nosso encontro e bota ordem no nosso mundo interior. Você é sempre bem-vindo em todas as nossas reuniões. Leve esse informativo para casa, participe, se envolva, e eu tenho certeza que a sua vida será mudada. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pelo aquilo que Tu começou. Eu sei que Tu começastes boas obras agora no coração. Deus começou a tratar, a curar, restaura, dai-nos uma semana abençoada e que possamos viver as nossas vidas de forma que possamos andar na presença do Senhor, em obediência, para que possamos ter uma vida plena, uma vida abundante, em nome de Jesus, o nosso Deus. Deus abençoe. Uma boa semana a todos.